E é óbvio que o brasileiro que não tem origem italiana, ele não sabe nada sobre o reconhecimento da cidadania italiana, ele nunca vai entender isso, e mais, ele joga a sua visão, muitas vezes materialista, oportunista, aquela visão que ele tem sobre o mundo em cima da nossa causa, em cima da nossa identidade. Então, ele vai nos taxar desse jeito, do jeito que ele é, materialista, oportunista. Eu vejo muitos comentários assim nos meus vídeos, quando a gente fala sobre cidadania, basicamente agora, né, que a cidadania sofre com esse processo que pode ser limitada, ela efetivamente já está limitada por um período até a votação, então eu vejo que as pessoas têm essa ideia, uma ideia que é muito delas e elas jogam para cima disso. Prova disso é que a maior parte das fraudes que ocorrem com a cidadania italiana são fraudadas por brasileiros, quando elas são fraudadas por brasileiros, não é só brasileiro que faz isso, né? Mas quando elas são fraudadas por brasileiros, são aqueles que nem sequer têm origem italiana, ou seja, aquelas pessoas que realmente são oportunistas, e isso certamente vai gerar um problema para nós, assim como está gerando aquelas pessoas que realmente querem um aprofundamento, que querem a sua cidadania pelo seu reconhecimento, porque na lei da cidadania está escrito que a gente já nasce italiano, para aqueles idiotas que comentam aqui, italiano da Shopee, né? Então, pela lei a gente já nasce italiano, a única coisa que se faz é essa burocracia, o reconhecimento, então para que se tenha o mesmo direito lá dentro do país, né? Então isso daqui. Bom, é necessário, é óbvio, se tratou várias vezes sobre questão de identidade nesse canal. Se você tem origem vêneta, principalmente, vai encontrar muitos vídeos aí, mais de 700 vídeos falando sobre isso. Só que assim, para muitos, isso daqui acabou gerando muita indignação nessa limitação da cidadania italiana, porque se observa coisas erradas que acontecem na Itália e esses políticos nunca mencionam essas coisas erradas, muitas das pessoas também parece que não enxergam esse tipo de coisa, coisas que acontecem na rua, nas ruas da Itália, então a gente consegue enxergar isso em muitos vídeos que rodam aí pelas redes sociais, assim como pessoas de lá que comentam sobre essas questões. Na comuna de Martano, na região de Lecce, aí uma pessoa, então não propriamente um descendente de italianos, como vocês conseguem ver, comete um ato contra uma igreja, né, uma igreja católica ali com inscrições em árabe. A palavra Alá foi grafada nas paredes com spray. Além disso, né, ele obstruiu o trânsito e danificou carros que passavam. Então esse episódio levanta uma pergunta incômoda, bastante incômoda. Por que é que se dificulta o acesso à cidadania para descendentes legítimos que partilham a história e a cultura, enquanto se assiste passivamente à degradação de símbolos fundamentais da identidade da Itália por outros grupos? Eu já lembro você, né, antes de a gente continuar esse assunto, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino das notificações. E essa semana saiu aí recentemente, se não me engano, na terça-feira, uma matéria muito significativa na Folha de São Paulo. Na verdade, não é uma matéria nova, eles republicaram uma notícia antiga, uma notícia lá que tem já 100 anos de idade. Ela diz que a Itália e o Brasil, à época, estavam estudando tratados que deveriam facilitar a imigração de lá para cá. Ou seja, a imigração da Itália para o Brasil. Então, essas relações, né, entre o Brasil e a Itália sempre foram marcadas por com uma colaboração significativa, especialmente no que diz respeito à imigração. Vocês conseguem analisar, depois vocês podem ir atrás também da matéria republicada de 100 anos, que em 1921 os dois países assinaram a Convenção de Imigração e Trabalho, que visava garantir igualdade de tratamento para os cidadãos de ambas as nações no que se refere aos direitos trabalhistas e facilitar o fluxo migratório de italianos para o Brasil. Esse acordo, então, refletiu o interesse mútuo em fortalecer os laços bilaterais e impulsionar o desenvolvimento econômico por meio da imigração. No entanto, como nós sabemos, em março de 2025, o decreto do ministro Tajani pôs essas relações a perder, digamos assim, né? Essa história, essa tradição que tem entre o Brasil e a Itália. Então ele acabou alterando, né? Querendo alterar a lei de cidadania, que é a chamada Ius Sanguinis, né? Então, segundo o novo texto, só para a gente relembrar aqui, muitas pessoas estão se informando ainda sobre isso, né? A lei do novo texto, ela prevê a cidadania apenas para os filhos de italianos e os netos de italianos.
As demais pessoas perderam, né, o seu direito. Isso ainda vai para votação, mas por enquanto perderam o seu direito. E aqueles que foram reconhecidos, que a grande maioria, né, que são descendentes de bisavós, tataravós, no meu caso eu sou descendente do bisavô, né, e dos dois lados da família, no meu caso, mas eu fiz apenas por uma parte. Essas pessoas como eu, que é a grande maioria, elas ainda não vão perder, óbvio, né, o seu reconhecimento, a sua cidadania, mas elas vão ter uma série de burocracia aí para comprovar a sua continuidade do seu laço com a Itália. Isso aqui pode trazer um certo incômodo, até mesmo porque e certos exageros, a gente não sabe, né, enfim, se vai ter taxas e mais taxas para pagar, porque basicamente é isso que tem sido feito. Nenhuma contrapartida, além do reconhecimento, nenhuma contrapartida, né? Apenas a cobrança de taxas e mais taxas. Bom, a medida a gente sabe que foi alvo aí de críticas do partido Lega Nord, em português a Liga, né? Esse partido é liderado pelo Matteo Salvini, o vice-primeiro-ministro da Itália, né, e ministro das infraestruturas e transportes. E ele expressou aí um certo descontentamento com a decisão, indicando uma falta de consenso também entre os aliados do governo. É claro que expressou descontentamento, a gente precisa saber se isso vai ser feito, se ele vai fazer alguma coisa, porque só falar e expressar descontentamento é igual a nada, né, pessoal? É preciso ver se essas pessoas vão fazer alguma coisa. Então essas mudanças, elas geraram, como a gente sabe, uma forte insatisfação entre os descendentes, né? Tanto que, especialmente no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, gerou descontentamento. A gente não tem descendentes de italianos apenas no Brasil, a imigração não veio só para cá, mas principalmente no Brasil já teve uma petição contra, né, que pede a renúncia do decreto, que já ultrapassou faz tempo as 100 mil assinaturas. Os signatários da petição, então, consideram esse decreto italiano uma traição à tradição, à história, né, da Itália e dos imigrantes italianos pelo mundo, porque foram eles que ajudaram a construir muitas economias pelo mundo, possivelmente também as economias de países como a Argentina e, como comprovado, economias como o Brasil. Mas só que a limitação da cidadania italiana, e aqui vem a novidade, né, ela não só se contraria ao passado, à memória do passado, mas também ao futuro. A gente sabe que a Itália tem um problema severo, grave com a taxa de natalidade, com o envelhecimento, com o despovoamento, né, com os jovens também que nascem lá e estão indo embora, e é urgente que seja necessário alguma medida para isso. De fato, poucos descendentes sabem, houve sim um projeto, e é isso que eu trago de novo aqui, no final de 2024, é um projeto muito recente. Ele foi apresentado no parlamento italiano, né? Um projeto de lei voltado justamente para atrair os descendentes de italianos para o país. Claro, a maioria não sabe, mas esse projeto ele ainda não entrou em votação. Ele prevê a concessão de vistos de até de 5 anos para descendentes que desejem estudar, trabalhar, se adaptar no local e principalmente também empreender na Itália. Então você teria 5 anos, um visto de 5 anos, para, mesmo sem a sua cidadania, né, sem o reconhecimento da sua cidadania, você conseguir aí ficar na Itália e, enfim, estudar, trabalhar e fazer de tudo, tá? Então, o objetivo é permitir que que o descendente se integre socialmente e profissionalmente com possibilidades reais de se estabelecer por lá, né? Ajudando, é claro, assim, a combater esse problema horrível do inverno demográfico, ou seja, do despovoamento do país, principalmente dos pequenos municípios, né? A proposta também prevê incentivos para pequenos municípios, principalmente aqueles que mais sofrem com o despovoamento. Aí tem algo que eu sempre vinha falando aqui. Por que não existem iniciativas, né? Eles só querem cobrar, querem que a gente vá para lá, mas eles também não dão nenhuma contrapartida. Esse projeto prevê algo que eu já mencionei aqui. Por exemplo, e já existem vários outros países também, principalmente países que têm cultura de intercâmbio, né? Abriga essa pessoa, esse projeto previa isso, abrigar o descendente, o ítalo-descendente, na casa das famílias. As famílias que quiserem participar desse projeto, né, elas poderiam abrigar o descendente ali, até que, enfim, ele tivesse a sua autonomia, é claro, não ia ficar para sempre, mas abrigar inicialmente. E aí essas famílias teriam descontos em impostos, teriam uma série de facilitações. Isso aqui está tudo dentro do projeto, tá, pessoal? É um projeto maravilhoso.
Então, embora, é claro, o foco do projeto seja voltado para os jovens, adultos, ele não limita a idade, tá bom? Não limita a idade. Qualquer pessoa de qualquer idade poderia também, querendo ir para lá, para, enfim, fazer a sua vida lá, poderia participar desse projeto, desde que se comprove, né, a sua ligação, a sua ascendência italiana, não é para qualquer um também. No entanto, com o decreto aqui do Tajani em vigor, né, esse projeto aqui agora, ele perde força. Era um projeto muito bom, mas agora perdeu força. Então, afinal, do que adianta a Itália conceder visto de 5 anos para o ítalo-descendente, se depois desses 5 anos ele não tem a possibilidade de efetivamente reconhecer a sua cidadania, né? Então não adiantaria de nada, ele vai lá, ele vai estudar, vai trabalhar, ele vai lá para empreender, vai abrir uma empresa, se daqui 5 anos eu voltar irregular aqui, eu vou ter que voltar para o Brasil. Então são coisas estúpidas, né? Não adiantaria de nada. Isso aqui faz com que a gente veja a incoerência que existe, né, nos projetos públicos da Itália, enquanto você tem uma ala de políticos querendo, né, promover a volta dos ítalos descendentes para a Itália, e a Itália dando a sua contrapartida de fato, não apenas um reconhecimento, né, mas dando a sua contrapartida de fato para ajudar a pessoa a se estabelecer e ajudar a pessoa a desenvolver as coisas ali. Você tem uma outra ala querendo expulsar todo mundo, né, querendo expulsar principalmente os ítalo-descendentes, porque os demais eles não mexem. Então esse projeto de lei, como é que está a situação dele? Ele aguarda ser pautado, né, em uma das comissões da Câmara de Deputados ali da Itália e precisa de apoio, é claro, inclusive da base do partido da Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra. Então o futuro, né, de milhões de ítalo-descendentes poderia ser melhor com esse projeto e muito mais a Itália. O futuro da Itália poderia ser bem melhor, absorvendo muitas pessoas jovens, muitas pessoas que às vezes já estão empreendendo no Brasil e que gostariam de abrir a sua empresa lá também. Olha só que oportunidade eles teriam. E o projeto do Tajani coloca tudo para baixo, né? Então é preciso definir qual que vai ser o futuro da Itália. O futuro da Itália vai ser esse? As pessoas envelhecendo cada vez mais, não se repõe a população, entram outros imigrantes que fazem esse tipo de coisa que eu falei para vocês. O futuro da Itália é a Itália também colaborar com o descendente, não só o descendente ter que gastar dinheiro para o reconhecimento, gastar dinheiro para ir para lá, gastar dinheiro em aluguel, gastar dinheiro em pagar imposto. Enfim, né? Ele tem que gastar e não tem necessariamente aí uma contribuição. É preciso ver isso daqui direito. E eu já deixo aqui para vocês o contato da Alma Cidadania, fala com eles ainda mais agora, não desiste, porque o que acontece? Se eles enxergam que apenas esse susto de 60 dias antes mesmo da votação, as requisições de cidadania pararam, então eles vão saber, bom, está funcionando mesmo, vão aprovar essa lei aqui e acabou. Então você precisa ir atrás, precisa se informar e eu indico que você entre em contato com o meu código, o Lenguamare 2025. Isso daqui também é um tipo de resistência que você faz aí para não perder definitivamente o seu direito à cidadania italiana. Se você tem origem vêneta, sabe, né? Eu falo nesse canal há muito tempo, é preciso que você aprenda a língua dos seus antepassados. Isso aqui é o maior laço de conexão que existe entre você e os seus antepassados. Então é um tapa na cara daqueles realmente que dizem que não existe ligação mais entre o descendente. Já me deixa aqui nos comentários o que você acha. Será que esse projeto do visto de 5 anos para o descendente trabalhar, estudar, ele vai acabar sendo votado ou ele vai ser engavetado por conta desse projeto-lei do Tajani? E caso você não tenha visto aí a repercussão que aconteceu entre os políticos da Lega sobre a limitação da cidadania, então indico que você assista esse vídeo aqui.